Olá pessoal, tudo bom? Professor Matheus, aqui novamente com vocês. E hoje, gente, nós viemos para falar sobre a soma de termos de uma PA finita, tá? Bem, relembrando, né, que a gente já estudou o que é uma PA, tem vídeo sobre isso para vocês verem aí também no canal, né? Sobre o que é uma PA, que é uma sequência numérica matemática que segue um padrão de uma adição de um valor, sendo ele positivo ou não, né? E nós temos aí essa questão da soma dos termos de uma PA. Tem como a gente determinar qual é a soma de os 50 primeiros termos de uma PA. Existe isso? Sim. Quem foi que criou esse método, né, essa fórmula para nós? Foi Gauss, certo? Gauss, um importante matemático aí para nós, foi ele quem conseguiu descobrir uma maneira da gente determinar a soma de termos de uma PA. Baseado no que, gente? Foi proposto para ele, né, um problema, né, quando ele era bem jovem, quando ele estava na escola lá, para que ele determinasse a soma dos 100 primeiros números naturais, né? Daí, para isso, o que Gauss descobriu? Ele descobriu que se ele pegasse o primeiro termo e o último, né, o 1 com o 100, dava 101. Olhando e fazendo a soma do segundo termo com o penúltimo, também dava 101. E ele percebeu que esse padrão se aplicava conforme a gente ia afunilando os nossos números, né? Então, dito isso, ele percebeu esse padrão e chegou para nós na seguinte fórmula, né? Que, se a gente perceber aqui, ó, quantos números eu tenho? Quantas serão as parcelas que eu vou somar? Eu tenho 100 números, mas na verdade daí eu divido por 2 e eu vou passar a ter 50 grupinhos desses que vão me dar 101. Por isso que Gauss descobriu lá que bastava fazer 50 vezes 101 e ele tinha o resultado da soma dos 100 primeiros números naturais. Então, a nossa fórmula nada mais é do que o que, pessoal? Sn igual o primeiro termo mais o último, vezes o total de elementos, dividido por 2. Tá? Aqui está a explicação do que é cada elemento, né? Primeiro, o enésimo termo ou último termo, né? Número de termos e a soma. Eu trouxe aqui também para vocês a fórmula nossa do termo geral, tá? Só para gente poder relembrar essa fórmula, porque ela vai ser importante, pessoal, para nós, muitas vezes, nas resoluções de questões sobre soma dos termos de uma PA finita. Porque muitas vezes a gente vai depender dessa fórmula para a gente poder aplicar a fórmula nossa da soma de termos de uma PA. Ok? Então, trouxe aqui para vocês outros dois exemplos, né? Para a gente estar fazendo e aplicar a nossa teoria desse vídeo, né? Então, a primeira coisa, qual é a soma dos 200 primeiros números pares, tá? Então, o que a gente precisa aí, né? Ele quer a soma dos 200 primeiros. Então, observem, ó, vamos ver a nossa fórmula. Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. O Sn é o que nós queremos descobrir. Eu tenho o A1, que é 2. Eu tenho o AN, eu não tenho o AN também, né? Que na verdade esse AN vai ser quem para mim? O meu A200. E quem é o N? 200. Então não tem esse cara. O que eu vou ter que descobrir primeiro? Quem é para mim o meu A200?
para depois a gente vir para a nossa fórmula. Então, por isso a importância de lembrar da fórmula do termo geral. Então, vamos lá. Ó. A200 vai ser o primeiro termo, né, que é 2, mais o nosso n, que vai ser 200, menos 1, vezes a razão. Quanto é a razão dos números pares? 2. Então, o nosso A200 vai ser 2 mais 199 vezes 2. O nosso A200 vai ser 2 mais... Quanto vai nos dar isso aqui? 398. Ok? Então, quem é o nosso A200? É 400. Descobrimos o nosso A200, que é 400. Com isso, agora a gente pode vir para a nossa fórmula da soma. Sn igual, quem é o primeiro termo? 2. Quem é o último? 400. Vezes 200 dividido por 2. Podemos simplificar isso aqui. Vai nos dar 402 vezes 100. Quanto vai nos dar isso? 40.200. Essa é a soma dos 200 primeiros números pares. Tá? Só, se vocês tiverem dúvidas também, coloquem aí nos comentários do vídeo, tá? Dúvidas ou, às vezes, sugestões. A nossa próxima aqui, ó. Foi dito para nós que nós temos uma PA, tá? De 20 termos, onde o primeiro termo é 5 e a soma desses 20 termos nos deu 480. Tá? E ele quer saber quem é o 10º termo. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos tentar aí utilizar, primeiramente, gente, nós precisamos aqui descobrir que informação para que a gente chegue no nosso A10. Ó, olhando para a fórmula do termo geral, eu vou ter que eu quero o A10, eu tenho o A1, eu tenho o N, vou precisar da razão. Então vamos aqui para a nossa fórmula da soma. Então, ó, o Sn, quem é o Sn? 480. Eu tenho o meu N, que é 20. Eu tenho o A1, que é 5, mas eu não tenho o A20. E eu também não tenho a razão. Então não tem como eu querer usar a fórmula do termo geral para chegar no A20 para depois calcular. Então nós estamos aqui numa situação complicada, né? Nós vamos ter que utilizar um outro conceito, que é qual? Se eu quero, por exemplo, o A20, eu sei que o A20 vai ser o que para mim? Vai ser o meu A1 mais 19 razões. 19 vezes a razão. Tá? Então vamos lá, ó. O meu A20, eu sei que ele vai ser o A1 mais 19R. Tudo bem? Quanto que é o A1 nosso? 5. Então, mais precisamente, 5 mais 19R. Vamos usar a nossa fórmula do Sn, então. Ó. Eu tenho aqui a soma de 20 termos vai ser o A1, que é 5, mais 5 mais 19R, vezes o nosso N, que é 20, tudo isso dividido por 2. Então, posso simplificar esse com esse, vai ficar vezes 10.
Então eu vou ter que o meu S20 vai ser 10 mais 19R. Tudo isso vezes 10. Fazendo a distributiva aqui, ó, a gente também pode trocar esse S20, né? Então, ó, eu tenho que o meu S20 é 480. Fazendo a distributiva, a gente vai ter o quê? Ó? 100 mais 190R. Vamos passar o 100 para lá subtraindo. Então, 480 menos 100 é igual a 190R. Vamos continuar a continha aqui. Então, vai dar 380 igual a 190R. O meu R vai ser 380 dividido por 190, ou seja, qual é o valor da razão? 2. Descobrimos que a nossa razão aqui é 2. Agora a gente pode descobrir quem é o A10. E aí vamos usar a fórmula do termo geral. Então eu tenho que o meu A10 vai ser o A1, que é 5, mais 10 menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, meu A10 vai ser 5 mais 9 vezes 2. O meu A10 vai ser 5 mais 18. O A10 é igual a 23. Tudo bem, pessoal? Então, ó, no nosso vídeo de hoje, a gente descobriu quem fez a fórmula nossa da soma dos termos de uma PA finita, né? Vimos a nossa fórmula, relembramos a questão da fórmula do termo geral de uma PA, tá? E depois vimos aqui a aplicação. Como eu disse para vocês, em algumas situações dessa soma, nós teremos primeiramente que aplicar a fórmula do termo geral para descobrir quem é o último termo e depois fazer a fórmula da soma. E pode ter situações onde a gente não tenha algum elemento da minha sequência e eu tenha o valor da soma. Eu tendo o valor da soma, a gente vai ter que utilizar uma outra maneira para chegar no valor que eu quero, do termo que eu preciso. Ok, pessoal? Então, fico por aqui com vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima.